Olá e seja bem-vindo ao nosso 11º estudo do livro Exerce-se em Piedade. Difícil para gente imaginar, mas estamos chegando ao fim desta peregrinação de crescimento espiritual, em que nós temos focalizado no desenvolvimento do caráter cristão, este lado positivo de se vestir na pessoa, no caráter de Cristo Jesus, uma obra do Espírito Santo, pelo qual nós estamos sendo transformados. Como o estudo da semana que vem, nós vamos encerrar este estudo da Palavra de Deus, mas certamente isso não será o final do nosso tempo de crescimento mútuo na Palavra de Deus. Esta semana, eu queria até contemplar com vocês conteúdo que vem do capítulo 16 do livro do Dr. Jerry Bridges, Exerce-se em Piedade. Nós vamos pensar sobre dois pontos que estão, de fato, muito bem ligados. Os traços de caráter chamados misericórdia e bondade. Misericórdia e bondade. Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A misericórdia e bondade estão tão intimamente relacionadas que muitas vezes as duas palavras são usadas de uma forma intercambiável. Estas duas palavras indicam um desejo ativo de reconhecer e atender às necessidades de outras pessoas. A misericórdia é um desejo sincero pela felicidade de outras pessoas. A bondade é a atividade calculada para promover essa felicidade. Misericórdia é uma disposição do interior do cristão, criado pelo Espírito Santo, que nos faz ser sensíveis às necessidades de outras pessoas, sejam físicas, ou sejam emocionais ou espirituais. Bondade é a misericórdia em ação, tanto em palavras quanto em ações. A misericórdia é sendo consciente das pessoas ao nosso redor e a consideração que podemos expressar a elas. Quase alguma coisa que acontece, vamos dizer, acidentalmente, ou seja, na vida cotidiana. Além da graça de Deus, a maioria de nós, naturalmente, tende a se preocupar com nossas responsabilidades, com nossos problemas, com nossos planos. Porém, a pessoa que tem crescido na graça da misericórdia tem expandido seu pensamento para fora de si mesmo e de seus próprios interesses. Esta pessoa tem desenvolvido um interesse genuíno na felicidade e no bem-estar das pessoas ao seu redor. A bondade, por outro lado, envolve ações deliberadas que são úteis para com os outros. Embora a Bíblia use a palavra bom para se referir normalmente o que é justo, honrado e nobre em nosso caráter ético ou moral, também a Bíblia usa esta palavra para descrever as ações, as obras, que não são apenas boas em si mesmas, mas também obras e ações benéficas para outras pessoas. Desejamos ser semelhantes a Cristo em nosso caráter? Então, devemos ser continuamente atentos
a como nós podemos atender às necessidades das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Vou pensar um pouquinho sobre estes termos, misericórdia e bondade. Quando nós contemplarmos misericórdia, vale a pena para nós sempre lembrarmos que nós somos até as pessoas que têm recebido a misericórdia infalível de Deus em nossa salvação. Precisamos manter sempre em mente que nosso objetivo de crescimento espiritual é de crescer em nossa devoção a Deus e em nossa semelhança com Ele, em nosso caráter e nossa conduta. O Novo Testamento tem muito a dizer sobre a misericórdia de Deus em sua interação com pessoas aqui neste mundo. Por exemplo, Lucas 6:35 diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. E então a recompensa que terão será grande a vocês, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Isso é nosso Deus. Ou Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade, ou seja, a misericórdia de Deus, o leva ao arrependimento? Ou aquelas palavras bem conhecidas em Efésios 2:7, falando de salvação para mostrar não eras que iam de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou Tito 3:4, onde está escrito: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando a Bíblia descreve esta salvação em Cristo Jesus, falando sobre a ação da parte do Pai, revelando esta salvação em Cristo Jesus, diz que é devido à sua bondade, sua misericórdia e pelo seu grande amor para conosco. Parece que a Bíblia faz tudo para retratar a bondade de Deus em contraste com o total imeridade do homem. O fato que o homem não merece até esta misericórdia, mas destaca bem que não, Deus é misericordioso até com as pessoas não merecidas. Então, quais são as lições para ser aprendidas desta misericórdia? Deus é bom com todas as pessoas, os ingratos, os ímpios, os totalmente perdidos, aquelas pessoas sem esperança, os rebeldes. Ele é bom sem distinção. Se nós quisermos nos tornar semelhantes ao nosso Deus, também nós devemos ser gentis, misericordiosos e bondosos, tanto na atitude quanto na ação a todas as pessoas. Precisamos desenvolver uma disposição gentil. Precisamos ser sensíveis aos outros e desejar verdadeiramente a sua felicidade. Todavia, a sensibilidade por si só não é suficiente. A graça da misericórdia nos impele a agir para atender a essas necessidades, que nos leva até o nosso próximo ponto. Nós fomos criados para fazer o bem. Você foi criado na imagem de Deus para ser um reflexo do caráter moral de Deus. Você
nasceu de novo para refletir esta intenção original do Senhor, que você ia refletir na sua própria vida a imagem de Deus, que é mostrada por meio de boas obras aqui neste mundo. Efésios 2, 8 e 10 é um trecho bem conhecido. Principalmente conhecemos bem Efésios 2, 8 e 9, mas também vamos prestar atenção ao versículo 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus. Olha ali, então somos criação de Deus. Anote que eu falei. Você foi criado na imagem de Deus para representar até o caráter moral de Deus. Então, porque somos criação de Deus. Isso é a intenção de Deus para você. Realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então, você foi criado na imagem de Deus com a intenção de refletir o caráter de Deus. Você nasce de novo, criado de novo em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, esta é uma declaração incrível. Não apenas fomos criados em Cristo Jesus, nascemos de novo com o propósito de fazer boas obras para a glória de Deus e o bem dos outros. Bom, isso já é incrível, mas também fomos salvos para fazer boas obras que Deus preparou antecipadamente para nós. A palavra traduzida praticar queria dizer obras dentro do contexto da vida cotidiana. Deus quer que você tenha uma vida que refleta estas boas obras na sua vida cotidiana. Veja bem, presta bem atenção a uma passagem conhecida ali no 1 Timóteo 5, 9 a 10, falando sobre as mulheres dignas. E diz a seguinte: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés do santo e socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. O ponto que estamos destacando aqui é o seguinte: nenhuma dessas itens desta lista de Paulo é especialmente emocionante ou glamouroso. Não, ao contrário. Aqui nesta lista, essas ações são simplesmente oportunidades de fazer o bem no curso da vida cotidiana. Embora esta passagem, em particular, se aplique especificamente às mulheres, o princípio se aplica igualmente aos homens. A maioria das nossas oportunidades de boas obras vai surgir no decorrer da nossa vida cotidiana. O desafio para nós é estar alerta para essas oportunidades e vê-las não como interrupções à nossa agenda ou inconvenientes para nós, mas como ocasiões para fazer as boas obras que Deus planejou para nós. Então, isso nos leva a pensar sobre a questão de fazendo o bem por meio do nosso trabalho, por meio da nossa vocação. Pode ser vocação eclesiástica, pastor, missionário, etc., ou pode ser sua vocação secular,
Não há nenhuma diferença, porque Cristo é o Senhor de tudo. Talvez uma das áreas mais óbvias em que Deus preparou boas obras para fazermos seja o chamado ou a vocação da nossa vida. As boas obras que Deus preparou para nós individualmente são consistentes com as habilidades que Ele nos deu e as circunstâncias em que Ele nos colocou. As vocações mais honrosas existem para atender às necessidades das pessoas, ou seja, um trabalho pode ser um trabalho profissional, pode ser até um trabalho braçal, artesanal. Um trabalho que é honesto é uma forma pela qual podemos glorificar Deus e abençoar outras pessoas. Deus ordenou o seu mundo para que pessoas com várias habilidades atendam às várias necessidades ao seu redor. Devemos pensar em nossa vocação, portanto, não como um mal necessário para pagar as contas, nem mesmo como uma oportunidade só de enriquecer, mas como o caminho principal da nossa comunhão cristã, pelo qual Deus planejou boas obras que nós possamos planejou que nós podemos fazer boas obras que refletem a nossa salvação. Nós não estamos falando sobre necessariamente o ministério. Claro, pode incluir o ministério. Estamos falando sobre qualquer vocação. Estamos falando sobre o trabalho secular de alguém como o ministério desta pessoa. Porque seu trabalho secular pode ser seu ministério. Se é uma profissão honesta, que vai glorificar Deus e abençoar outras pessoas. Então, analise a sua situação de trabalho. Se você for uma estudante, considere o trabalho em que você está se preparando para realizar como uma carreira. Esta vocação serve para fazer as boas obras que Deus planejou para você fazer. Como está a sua atitude em relação ao seu trabalho? Você vê o seu trabalho, a sua vocação, como uma oportunidade de realizar muitas das boas obras que Deus planejou para você, por meio de atender às necessidades das outras pessoas? Ou você vê o seu trabalho como um mal necessário para ganhar o dinheiro que precisa? Se quisermos crescer nesta graça da bondade, devemos ter esta atitude correta em relação à nossa vocação secular ou religiosa, que nos leva até mais uma área em que nós podemos mostrar misericórdia e bondade, por meio de fazendo o bem em casa. Lembra nosso versículo em que nós iniciamos este estudo? Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Há, na instrução de Paulo, uma prioridade de responsabilidade. Primeiro os crentes, depois os não crentes. Acredito que possamos inferir desta ordem uma prioridade semelhante envolvendo até nossas famílias. Devemos fazer o bem a todas as pessoas, especialmente os membros de nossas próprias famílias. Boas obras devem começar em casa. Se estivermos fazendo boas obras em favor dos outros, enquanto negligenciemos as necessidades do nosso cônjuge, pais ou filhos, não estamos praticando a graça da bondade. Os deveres domésticos mais mundanos são pontos de conflito em muitos lares, até mesmo nos lares cristãos.
E para que o cristão que cresce na graça da bondade, os deveres desagradáveis e desprezados do lar proporcionam a oportunidade de praticar boas obras por aqueles que ele ama mais. Existem muitas coisas pequenas que podemos fazer em casa para sermos mais sensíveis ou atender às necessidades das nossas esposas, se você é um homem. Por exemplo, quem leva o lixo para fora da sua casa? O melhor ensino sempre é pelo exemplo. Se quisermos treinar nossos filhos para fazer boas obras, certamente nossos filhos devem ser treinados. Nossos filhos não aprendem este comportamento naturalmente, então nós devemos ser bons exemplos por eles. Eu vou dizer, isso começa como homem mostrando na sua própria vida o compromisso de ser o servo número 1 na sua casa. E vamos pensar sobre o assunto, encerrando aqui, fazendo o bem a todas as pessoas. Embora precisemos observar a prioridade de Paulo em Gálatas 6 para a família dos crentes, nós não podemos negligenciar todas as pessoas mencionadas no mesmo versículo, porque as oportunidades para fazer o bem são virtualmente ilimitadas. Por causa disso, devemos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, enquanto ele selecione oportunidades para nós em nossas vidas. Um tipo de comportamento contra o qual devemos nos proteger é a resposta impulsiva e muitas vezes superficial às necessidades de outras pessoas. De vez em quando a gente pensa, puxa, alguém está pedindo, então eu vou dar dinheiro, porque dinheiro vai resolver tudo. Bom, pode ser sim, pode ser não. Mas vamos já até parar um pouquinho e pensar, mas o que eu posso fazer de fato para ajudar? A verdadeira bondade é definido por autossacrifício, não apenas de dinheiro, mas também como a coisa mais preciosa para muitos de nós, o seu tempo. Como os cristãos macedônios que deram além da sua capacidade, como está escrito em 2 Coríntios 8:3, o cristão que deseja fazer o bem aos outros, muitas vezes terá que dar um tempo que não tem na sua agenda, que já está cheio de compromissos. Frequentemente, esse é um ato de fé, tanto quanto dar dinheiro, que achamos que não podemos até pagar. Estaremos sempre ocupados demais para ajudar as outras pessoas. E a menos que realmente compreendamos a importância que Deus dá às nossas boas obras em favor dos outros, a gente não vai fazer tempo. Uma das necessidades menos óbvias, mas até mais críticas, que muitas pessoas têm, é que alguém que as ouça. Muitas pessoas não precisam dos nossos conselhos, nem do nosso dinheiro, tanto quanto da nossa atenção. Acredito que a maioria das pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, está tão faminta pelo interesse genuíno da pessoa, de uma outra pessoa, que um pouco de atenção de alguém que se importa com a pessoa faz uma diferença tremenda. Um dos versículos, na minha opinião, mais tristes que podemos encontrar na palavra de Deus se encontra ali no Salmo 142, versículo 4. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Já se sentiu assim? Eu te garanto que tenhamos pessoas em nossas comunidades, ao nosso redor, que sentem como o salmista falou. Você conhece alguém que possivelmente se sente assim?
Em caso afirmativo, você tem a oportunidade de fazer o bem a essa pessoa, dizendo: ó, só quero que tu saibas que eu me importo com o seu bem. A verdadeira bondade não é apenas autossacrifício, mas também é incansável, porque sendo misericordioso, sendo bondoso para com pessoas, muitas vezes, de fato, cansa. Né? Cansa na vida cristã, cansa no ministério cristão, cansa aqui neste mundo. Chamamos isso a fadiga de compaixão. Mas Gálatas 6:9 nos dá uma promessa. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Uma coisa é fazer o bem em algumas instâncias, ou mesmo em vários casos isolados. É uma outra coisa, bem diferente, enfrentar com alegria a perspectiva de praticar algum ato particular de bondade dia após dia, por um período interminável de tempo, e principalmente se esses atos forem apreciados não foram apreciados pelos recipientes. Todavia, a verdadeira bondade não olha para os recipientes, ou mesmo para os resultados de suas obras, por sua recompensa, porque a nossa recompensa vem do Senhor. Olha somente para Deus e, encontrando seu sorriso de aprovação, ganha a força necessária para continuar no trabalho de ser bondoso para com as outras pessoas. Finalizando, talvez uma das declarações mais sérias da Bíblia seja encontrada em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bom, não é minha profissão da fé, mas a minha santidade que prova a validade da minha experiência cristã e minha posse da vida eterna. Esta passagem no Hebreus, também em Mateus, a passagem em Mateus 25, não está ensinando que fazendo boas obras sejam necessárias para ganhar a admissão no céu. Todavia, estas passagens estão ensinando que boas obras sejam evidências necessárias e vitais do que estamos, de fato, indo para o céu. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A essência de Mateus 25, 31 a 46 é que, sem atos da bondade, ninguém verá o Senhor. Ambos os pensamentos são muito sérios para quem leva a sério as palavras das Escrituras. Finalmente, vamos pensar sobre observando, ficando atento para oportunidades de mostrar bondade. Considere seus dons, seus talentos, sua vocação, suas circunstâncias como uma confiança especial que vem de Deus para servi-lo por meio de servir outras pessoas. 1 Pedro 4:10 diz: como cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Lembre-se que você não é responsável por fazer tudo e bem que precisa ser feito no mundo, mas para fazer o que Deus planejou para você. Lembre-se também de que a maioria das oportunidades de fazer o bem surge no meio das atividades normais na vida cotidiana. Não procure o espetacular. Procure o comum, o simples, em que você poderia servir os outros.
Todos nós temos a oportunidade de falar uma palavra gentil ou encorajadora a alguém. Todos nós podemos fazer um ato de bondade que seja pequena, talvez até invisível. Um ato que deixe a vida de alguém mais agradável. Para fazer isso, vamos lembrar simplesmente, reconheça sua necessidade de graça divina para expandir sua alma e permitir que você olhe além de si mesmo para enxergar as preocupações e as necessidades das pessoas ao seu redor. Então, vendo quais são as necessidades, venha ao trono da graça do Senhor com confiança. E Ele lhe dará a graça que você precisa para crescer no fruto da misericórdia e da bondade. Pode ser dito, cada um de nós, como foi dito de Dorcas no livro de Atos, que nós estamos sempre fazendo o bem e ajudando os pobres. Que Deus abençoe e até nosso estudo final.